Aí ele vem aí, hein? O Campeonato Paulista está de volta com cobertura completa da Band News FM. 5 jogos abrem hoje o Paulistão às 11 horas da manhã, daqui a pouquinho, portanto. Tem Inter de Limeira e São Bernardo no Major Levi Sobrinho em Limeira, o Limeirão. Às 3h30, a Lusa tá de volta, hein? No Canindé, encara o Botafogo de Ribeirão Preto. Às 4 horas tem Santo André e Guarani no Bruno José Daniel em Santo André. E com transmissão da Band News FM, a partir das 6 horas, a bola rola às 6h30 no Allianz Parque. Tem Palmeiras e São Bernardo, às 8h30, Santos e Mirassol também jogam hoje. Palmeiras e São Bernardo. Palmeiras e São Bento. São Bernardo enfrenta a Inter de Limeira. Palmeiras e São Bento. No Allianz Parque, às 6h30, a bola rola com a transmissão do Marcelo Duó. Vai ter caçapa hoje, logo na abertura do Campeonato Paulista. E o Marcelo tá com a gente para falar justamente da chegada do Paulistão. Tudo bem, Marcelo? Bom dia para você. Tem Paulistão hoje, tão gostoso, tem gente que ama, tem gente que odeia. Eu gosto do Paulistão, Marcelo, tem rivalidade local que é sempre muito legal. Tudo bem com você? Tudo bem, Fábio, bom dia pra Carlinha, bom dia pra todo mundo que tá ouvindo a Band News FM. Saudade de narrar um joguinho, né, meu filho? Faz quase um mês já, poxa vida. Paulistão tá aí, é um campeonato do que é o campeonato estadual hoje, né? Lógico que não tem mais o mesmo peso, né, de antigamente, dos anos 90, dos anos 80 e lá atrás. São 121 anos já de campeonato paulista esse ano, né? É um campeonato bastante longevo. Ainda tem sim a sua importância, ainda tem um papel, acho que social dentro do futebol muito importante, de mostrar times, mostrar cidades, mostrar pessoas, jogadores, treinadores como o do São Bento, que é um cara que as pessoas não conhecem muito, mas tem uma história importante no futebol do interior de São Paulo e de outros estados. Acabou de conquistar um acesso inédito com o Pouso Alegre para a Série C do Campeonato Brasileiro, que é o Paulo Roberto Santos. O Paulistão ainda tem o seu valor, né? Acho que muitos estaduais pelo Brasil, alguns já perderam o sentido, mas o Paulistão realmente ainda é muito importante. Palmeiras e São Bento, como vocês falaram, é o jogo de abertura, vamos dizer assim, entre os times grandes. Palmeiras é o time que chega maior, na minha visão, para esse campeonato paulista e para a temporada, porque é um time que, embora não tenha contratado ninguém, tenha perdido jogadores, né? Perdeu o Scarpa e deve perder o Danilo aí nas próximas horas. O Danilo já se despediu nas suas redes sociais aí. Mas tem uma base enorme, tem um elenco fantástico, tem o Abel em mais um ano, longevidade de trabalho. Então o Palmeiras chega grande. Pega esse São Bento que, com esse novo trabalho do Paulo Roberto, pretende ficar, porque é um time que tem oscilado, né? Caiu e voltou, né? Passou que caiu em 2021, está voltando agora. Mas foi justamente sob o comando do Paulo Roberto que esse São Bento viveu seus melhores dias recentes, né? Nos 5, 6 anos atrás, conquistando acesso, inclusive, para a Série B do Campeonato Brasileiro. Então, o Bentão tenta fazer um trabalho melhor para permanecer. Quanto aos outros, né? Eu vou repetir um pouquinho o que eu falei ontem, mas para quem não ouviu, eu acho que os times grandes de São Paulo, alguns vão começar com uma certa dificuldade, porque estão mudando o trabalho. O Corinthians tem uma base definida, mas tem um técnico novo. O São Paulo tem o mesmo técnico, mas mexeu uma peça aqui, outra ali, e a gente já sabia que já era um elenco um pouco enfraquecido, então o São Paulo talvez tenha dificuldades. O Santos precisa mostrar que está seguro, porque os últimos 2 campeonatos estaduais foram muito perigosos, o time quase caiu 2 vezes, então o Santos precisa mostrar um pouco mais. E vamos ver o que o interior oferece, né, Fábio? Sempre tem surpresa, o Mirassol tem um trabalho muito consistente, o Bragantino tem uma empresa por trás que tem grana, então grana faz diferença no futebol. O Ituano tem feito bons trabalhos, inclusive nacionalmente, conquistando acessos, estará na Série B na próxima temporada. Então, o interior que sempre traz grandes camisas deve trazer outras, talvez não aquelas que as pessoas esperem, porque a Ponte Preta, né, infelizmente, vive um momento terrível. O Guarani permaneceu na elite, mas a gente não sabe em que condição. A Portuguesinha está voltando, espero que volte bem, que possa voltar, a Portuguesa de Desportos. Então, é um campeonato que traz algumas interrogações para um começo de temporada diferente. Há quanto tempo a gente não inicia um Paulistão antes do dia 20? Faz tempo. Ô Marcelo, aí você citou, né, todos os clubes do interior, esses clubes do interior que você citou, dentre eles o Bragantino, que tem a empresa Red Bull por trás. Aliás, Red Bull Bragantino que joga contra o Corinthians amanhã, certo?
Em Bragança. E aí, Oduó, a gente acabou de trazer informação com o Maurício Ferreira sobre a manifestação dos torcedores da principal torcida organizada do Corinthians por causa do valor desses ingressos, né? R$100 é o que vai custar o ingresso para essa partida Red Bull Bragantino contra o Corinthians. E aí o segundo jogo, que vai ser contra a Inter de Limeira, vai custar ainda mais, R$120. O pessoal não está gostando do valor desses ingressos, fez questão e deixou isso muito claro ontem naquela manifestação. É difícil, numa situação como essa que a gente está passando, R$120 por ingresso. Você imagina um torcedor que quer levar filho, que quer ir com a família para acompanhar, porque assim, Campeonato Paulista é para isso também, né? Porque são jogos mais tranquilos, as torcidas mais tranquilas, a gente leva idoso, leva criança, mas R$120, o negócio tá salgado, hein? Existe um fenômeno no Campeonato Paulista, até porque talvez a federação hoje não sei como é que tá isso, não tem informação sobre isso, mas a distribuição de dinheiro da Federação Paulista para os clubes do interior, de repente, talvez não seja mais aquela que a gente tinha na época do Eduardo José Fará. O Fábio vai lembrar, um presidente que fortalecia bastante os times do interior de São Paulo. Então acontece um fenômeno muito triste na minha visão, né? Assim, os times do interior, que não são times pequenos, a Inter de Limeira é um time tradicional, né? O Bragantino, meu Deus do céu, já foi vice-campeão brasileiro, já foi campeão paulista, então é um time grande. Eles aproveitam o campeonato estadual e a visita dos gigantes, São Paulo, Corinthians, Palmeiras, Santos, para fazer caixa. Então, como eles sabem que esses times levam muita torcida, principalmente a torcida visitante, eles, como a gente diz lá no Capão Redondo, enfiam a faca e rodam, né, no consumidor, no torcedor, para tirar todo o dinheiro que talvez sirva como arrecadação, inclusive para o ano inteiro desses clubes, que muitas vezes eles não têm condições depois de levantar essa grana com bilheteria, porque não vai ser o mesmo público, com todo respeito, de um Ituano e Mirassol e tal, é completamente diferente. É um fenômeno que a federação deveria olhar, porque o torcedor, que é o que você disse, muitas vezes tem medo de levar num Campeonato Brasileiro, num Corinthians e Fluminense, num São Paulo e Vasco da Gama, leva num jogo desse. Principalmente o torcedor do interior, que não vai ter outra chance, muitas vezes o cara de Limeira não vai ver o Corinthians de novo. É a única chance que ele tem. Então, poxa vida, tentar dar acessibilidade ao futebol. O futebol sem torcida não existe, né? Você está deixando de fazer público. Os clubes podem dizer, olha, eu não tenho nada com isso porque eu preciso terminar meu ano aqui fiscal, financeiro, e eu preciso dessa grana. Só que lá na frente, esse moleque que não foi com o pai para ver o Corinthians no jogo da Inter de Limeira, ele vai abrir o celular dele e vai jogar Free Fire. Então amanhã as pessoas não podem reclamar que o Free Fire tenha mais público do que o futebol, fazendo uma comparação, lógico, exagerada. Mas é um fenômeno que pode acontecer, entendeu? E o futebol faz isso há muitos anos, há gerações. E precisava pensar nisso. Segundo jogo como visitante, né? Sim, Só pra... O Corinthians joga com Água Santa em casa, entre as partidas contra o Bragantino e contra a Inter de Limeira. E não tem só ingresso, né? Um evento como esse vai levar 5 horas, pelo menos 6 horas, desde sair de casa, chegar no estádio. Estacionar, comprar uma comidinha. Se você for de carro, tem estacionamento caro. Se não for de carro, tem condução para todo mundo. Tem um lanchinho no estádio que é caro pra caramba também. Então, juntando tudo isso, vai com 3 pessoas, gasta demais. Marcelo Dual falou que tava com saudade, né? De narrar um joguinho, porque faz um mês, pelo menos. O último foi só um Argentina e França, só isso. Né? Ai, meu Deus. Exatamente. No estádio feio, né? Aquele Luzei Stadium. Aliás, fechando um ano, usando um clichê muito batido, obviamente, como quase todos os clichês aqui, mas que serve para esse momento, fechando um ano com chave de ouro, Marcelo Duó. Ano em que Marcelo foi... Eu não falei com Marcelo no ar ainda, falei só fora do ar, mas é sempre boa lembrança, né? Um ano em que Marcelo foi eleito melhor narrador esportivo do Estado de São Paulo pela Associação de Cronistas Esportivos do Estado de São Paulo. Foi no meio da semana, mas aproveito esse contato com você no ar, Marcelo, para te parabenizar mais uma vez, tá bom? Parabéns pelo prêmio e obrigado pelo prêmio. É nosso, exatamente, é nosso. É um prêmio da equipe da Band News FM, a gente é só uma das vozes e premia um momento, uma época, né? Premia a nossa equipe, né? O esporte da Band News FM tem crescido muito nos últimos anos, eu fico muito feliz de fazer parte disso e realmente premia um esforço, um trabalho conjunto, mais um trabalho bem feito e muito bacana, estou muito feliz, realizado
porque é o prêmio que os nossos ídolos ganharam. E é muito legal, já fui muitas vezes nos jantares da CESP, no Sírio antigamente, né? Só para ver os caras, né? Os grandes narradores, comentaristas, repórteres ganharem e olhar e falar, poxa, será que um dia eu vou estar ali no palco? E chegou o dia. Muito bom. Vai chegar, né? Dia 30 vai chegar o dia. Dia 30 no Museu do Futebol, ali no Pacaembu. E se você quer saber por que o Marcelo foi eleito o melhor narrador do estado de São Paulo pela Associação de Cronistas Esportivos do estado de São Paulo, ouça hoje, daqui a pouquinho, Palmeiras e São Bento aqui na Band News FM. Valeu, Marcelo. Tamo junto. Bom dia e até mais tarde. Abraço.